uma vez ao canal do Ponto de Vista da Segurança. Meu nome é Vinícius, sou engenheiro de saúde e segurança e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o tema, a técnica HAZOP. HAZOP significa Hazard and Operability Study, Hazard and Operability Study, ou traduzindo para o português, estudos de perigos e operabilidade. Gastei meu inglês agora, hein? E essa técnica consiste em uma análise de variabilidades de processos. Processo nada mais é do que uma das etapas das transformações que ocorrem para gerar um produto ou para gerar um objeto final. Basicamente é isso, né? Tudo que passa por um processo é ter um objetivo de chegar num produto final. Esses processos podem haver alguns componentes que apresentam variações que podem influenciar nesse produto final. Eu vou apresentar agora o formulário que é a metodologia como um todo, né? Apresentar a metodologia da HAZOP. Em seguida, eu vou fazer alguns comentários a respeito da aplicação dessa HAZOP, da aplicabilidade, operabilidade dessa técnica, a HAZOP. E, por fim, eu vou apresentar, né, a aplicação dela, de fato, né, o exemplo que eu trouxe aqui na lousa de hoje, na apresentação de hoje. Muito bem, o formulário dela, ou a metodologia, chame como quiser, funciona o seguinte: você vai selecionar um processo ao qual você precisa ou deseja analisar os perigos e as questões operacionais, as questões de operabilidade. Vai fazer um breve fluxograma para conseguir visualizar quais são as etapas desse processo. E por fim, mas não menos importante, você vai descrever algumas categorias, né, nessa análise. A categoria número 1, a palavra guia. A palavra guia são essas variações desses componentes, desses processos. Ou seja, se é maior ou menor, ou se é muito ou pouco ou nenhuma. Essas são as possíveis variações que podem acontecer em um processo. Você vai primeiramente selecionar um componente que apresenta variações nesse processo, né, que a gente vai chamar ele de variável, e vai usar as palavras guias para descrever qual a variação desse componente ou dessa variável. A segunda categoria que a gente vai analisar nesse processo é o desvio. Quando acontece essa variação aqui, que a gente colocou na palavra guia, qual que é o desvio apresentado nesse componente? E depois, a próxima categoria, a gente vai falar da causa. O que causa esse desvio? E qual a consequência? Qual que é a consequência desse desvio aqui ocorrido? E por fim, vai apresentar, a última categoria, é apresentar as medidas de controle caso ocorra esse desvio aqui que a gente analisou na primeira palavra guia, na primeira variação. A gente pode colocar aqui diversos tipos de variação, por exemplo, maior, menor. Normalmente a gente coloca um padrão de referência para cada componente. Bom, o fluxo normal desse componente é apresentar um padrão de número X, beleza? Então cada componente pode apresentar determinadas variações, né? Então cada componente vai ter sua própria unidade de medida para fazer sua referência de padrão. Agora que eu apresentei aqui o formulário, né, a metodologia de aplicação, vou fazer alguns comentários sobre a técnica antes de apresentar o exemplo que eu trouxe aqui na aula de hoje. O comentário é o seguinte: essa técnica HAZOP ela é mais comumente aplicada para processos industriais, normalmente em processos contínuos de períodos indefinidos, onde o processo é contínuo. Vamos supor, fabricação de algum produto, na produção de, vamos supor, de gasolina, né? Onde
fica correndo nas tubulações alguns componentes, como por exemplo componentes do petróleo, e esses componentes são processados a diferentes pressões, diferentes temperaturas, diferentes fluxos. Então essas variações nesses fluxos, temperatura e pressão pode apresentar influências nesse processo, influências de perigo ou operabilidade, beleza? Porém, conforme eu disse, ela é mais comumente aplicada, a RASOP é mais comumente aplicada em processos contínuos, mas ela também é aplicável a processos temporários, como por exemplo alguma operação temporária, como por exemplo a produção de um bolo, por exemplo, ou mesmo a um processo temporário como um processo de manutenção. Ela também pode ser aplicada, mas ela é mais difícil, né, de fazer esse tipo de análise, é menos aplicável, porque os componentes que apresentam variações são um pouco mais difíceis de serem identificados e as variações são menos comuns de serem analisadas, beleza? Ou então, essas variações não vão apresentar grandes influências de perigos e operabilidade nesses processos temporários, beleza? Mas, a título de exemplo, nesse momento agora eu vou trazer o exemplo. Eu fiz a aplicação dessa técnica em um processo temporário, que é o processo de pré-atendimento hospitalar em período de pandemia de Covid-19. Eu não ia alterar o tema, que a gente está fazendo uma linha de raciocínio, uma linha de estudo sobre o tema da pandemia, não ia alterar o tema por conta da aplicabilidade. Ao contrário, né? A ideia aqui foi mostrar mesmo um exemplo da dificuldade de aplicabilidade nesse tipo de processo. É um processo temporário, que é um pré-atendimento hospitalar, porém repetitivo, ele ocorre constantemente, né, durante o período de operação. O fluxograma é o seguinte, assim, eu não tenho detalhes de qual que é o processo segundo a normativa tal, é apenas a título de exemplo, eu trouxe aqui, conforme eu posso observar, como você também pode observar, quando você vai a um hospital. Todo mundo já precisou pelo menos uma vez ir ao hospital fazer alguma coisa. Então, como é que funciona? Você chega na recepção, espera ser atendido lá, faz um primeiro levantamento ali de sintomas e depois você é direcionado para a triagem, onde a pessoa vai fazer uma avaliação melhor, vai classificar melhor o estado de saúde do paciente, né? E depois vai fazer um encaminhamento de acordo com a gravidade, a classificação de gravidade desse paciente, de acordo com os sintomas que foram identificados aqui nessa triagem. Então, analisando esse processo de pré-atendimento hospitalar em pleno período de pandemia de Covid-19, qual que é a ideia, né? É que esse processo ocorra implicando no menor número de perigos possível. Qual que seria o perigo? O perigo de ocorrer a propagação do vírus, o perigo de ocorrer transmissão do vírus, tanto para os profissionais de saúde quanto para outros pacientes, né? Então, esses são os perigos desse processo e a questão da operabilidade também, de acordo com as variações que podem ser apresentadas nos componentes que eu selecionei aqui, né, no nosso exemplo. Pode ser que um outro analista, um outro aplicador da RASOP apresente componentes diferentes, mas a título de exemplo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir acompanhar o raciocínio, beleza? Muito bem, a primeira variável que a gente vai analisar aqui no processo de pré-atendimento hospitalar é a temperatura do paciente, né? O corpo humano tem um padrão de apresentar temperatura em torno de 36 graus e meio, que pode sofrer algumas variações que vai implicar em um perigo, influenciar nesse processo aqui em questão de perigo e operabilidade.
Se o paciente apresentar uma temperatura maior que 36,5, né, qual que seria o desvio, né? Acima de 38 graus Celsius, qual que pode ser a causa dessa variação apresentada? Ou pode ser febre, ou por nervosismo, ou porque o paciente executou uma atividade física antes de ser atendido. Mas, em geral, quem vai para o hospital para ser atendido está apresentando febre. Essa febre tem como consequências, né? Indica que esse paciente está num estado mais grave de saúde, ele está no estágio mais avançado da doença, né? E isso implica também no maior poder de transmissibilidade, quanto também no maior potencial de agravamentos, né? Agravamento da situação. Então, como consequência aqui, eu coloquei apenas que ele é um potencial vetor de transmissão, desconsiderando que ele também pode se agravar, só que considerando esse processo de pré-atendimento hospitalar, conforme eu disse aqui no começo aqui do exemplo, nos interessa evitar o perigo dele transmitir essa doença para outras pessoas. Então, isso é uma consequência de uma pessoa com febre ter um maior potencial de transmissibilidade. Então, as medidas de controle a serem aplicadas imediatamente com essa identificação aqui dessa variação para o profissional de saúde que está fazendo esse pré-atendimento já realizar uma medicação, né, para o combate dos sintomas ali, principalmente da febre, ali, os sintomas, se estiver apresentando algum sintoma respiratório. A questão também muito importante aqui como medida de controle é a proteção desse paciente. Como que seria feita essa proteção? Com o uso de máscaras, né, evitando que ele contamine o ambiente com gotículas contaminadas, né, que são expelidas por nariz e boca. E por fim, né, deixar esse paciente isolamento até a confirmação de qual doença que ele está contaminado, deixar ele em isolamento num ambiente exclusivo para essa categoria aqui, para essas pessoas que estão com suspeitas em estado febril, beleza? Muito bom. A gente analisou aqui, né, uma variação para maior, mas também poderia ser possível a gente analisar, né, essa variação de temperatura para menor, que indica hipotermia ou a pessoa está em processo de óbito, né? A pessoa vai começando a perder temperatura quando ela está no processo de óbito. Muito bem. O segundo componente, a segunda variável que a gente vai analisar aqui no nosso processo hospitalar, aplicando a técnica HAZOP, é a questão da ventilação do ambiente. A gente tem uma linha toda de raciocínio aqui explicando o porquê a ventilação no ambiente é importante para redução do risco de transmissão. Então a gente sabe também que o padrão de ventilação é um padrão arejado nesse ambiente, um ambiente onde há uma certa troca de ar, beleza? Bom, então quando essa ventilação está quando a gente usa aqui a palavra guia nenhuma, quando não há ventilação nesse ambiente, isso indica o desvio que não há troca de ar nesse ambiente. Isso pode acontecer porque as portas e janelas desse ambiente estão fechadas. Imagina num ambiente hospitalar onde as portas e janelas estão fechadas nesse ambiente, né? Um ambiente fechado em pleno ambiente hospitalar. Ou também pode acontecer porque esse ambiente foi projetado para estar fechado mesmo, mas o equipamento de ventilação falhou por algum motivo, beleza? Aí não há troca de ar. Bom, qual que é as consequências disso? Um ambiente onde não há ventilação, vai haver uma concentração de partículas e de gotículas suspensas. Aquele ar que as pessoas estão respirando, ele está recirculando e pode acontecer, né, com essa concentração de gotículas, pode acontecer de uma pessoa suscetível se contaminar com as gotículas suspensas de uma pessoa contaminada, se no mesmo ambiente houver pessoas contaminadas e pessoas suscetíveis.
Beleza? Então, como medida de controle, seria fazer o desbloqueio da ventilação natural, abrir simplesmente portas e janelas naquele ambiente para que o ar possa circular, possa haver fluxo de ar e possa haver a troca do ar, né? Então, um ar fresco, um ar sempre renovado naquele ambiente é importante para controlar essa concentração de partículas. E a outra medida proposta aqui, né, seria fazer a regulagem da ventilação mecânica. Caso a causa dessa ausência de ventilação, essa ausência de troca de ar, seja por falha de equipamento. Mas um fator muito importante, que seja por ventilação mecânica ou ventilação natural nesse ambiente, uma questão muito importante, por ser um local, um ambiente hospitalar, ser um local com concentração de pessoas doentes, né? É importante que as pessoas, todos os pacientes, todos os profissionais, inclusive, todas as pessoas nesse ambiente façam uso de máscaras, né? Todas as pessoas estejam devidamente protegidas para evitar a contaminação desse ambiente, beleza? Já seria um grande fator positivo o uso de máscara, obrigatoriedade do uso de máscara nesse ambiente. Bom, a outra variação dessa variável ventilação que eu vou apresentar aqui é quando há uma variação para maior, uma ventilação muito forte, né? Muita ventilação nesse ambiente. Qual seria o desvio, né? Um caso de ventania nesse ambiente, tá? Tá tendo uma ventania lá, nesse ambiente hospitalar aqui, né? Nesse ambiente de pré-atendimento hospitalar. Quais são as causas dessas ventanias? Ou uma tempestade mesmo, num lugar onde está com as portas e janelas abertas, há uma tempestade pode provocar sim uma ventania nesse ambiente, né? Nessa sala de espera, nessa sala de pré-atendimento. Ou também pode ser por uma questão do equipamento climatizador está desregulado, o próprio equipamento está fazendo uma ventania nesse ambiente. Agora, quais são as consequências dessa variação aqui na ventilação para maior? Pode provocar um desconforto, né? Um frio nos pacientes. Vamos supor que tem pessoas ali com febre, pessoas ali sensíveis, que está com a parte física sensível, pode provocar um desconforto nessas pessoas. Mas como também tem pessoas ali trabalhando, né? Que são as recepcionistas, as pessoas que estão fazendo o pré-atendimento ali no balcão, pode haver também a projeção de materiais, né? Pode molhar a sala, né? Ou também pode voar papel, voar objetos leves. Então, também vai prejudicar, nesse caso aqui, não influenciar num perigo de fato com relação à Covid-19, mas vai influenciar na operabilidade do processo, beleza? Então, se a variação na ventilação for para maior, vai provocar um perigo com relação à Covid-19? Não, mas também vai influenciar na operabilidade. A gente não pode deixar, o ambiente não pode ficar fechado. Vamos deixar todas as portas e janelas abertas aqui. Um ambiente onde há uma ventilação muito alta, né? Há constantes ventanias. Então vai prejudicar a operabilidade do processo em alguns aspectos, beleza? Então, isso que é interessante da gente, esse é o diferencial da Razop. Quando ela analisa as variações, ela não está focada apenas em quais são os perigos que pode gerar, diferentemente de outras técnicas, né? Ela também vai analisar a influência na operabilidade desse processo. Quais são as medidas de controle aqui que a gente pode propor? Reduzir a abertura da ventilação natural. Vamos supor que as portas e janelas estavam escancaradas, deixar ela com uma abertura reduzida, já vai reduzir um pouco a ventania, com certeza. Ou caso a causa dessa ventania seja o equipamento, né? Fazer a regulagem e manutenção desse equipamento para que essa ventania não prejudique a operabilidade do processo de pré-atendimento. Por fim, mas não menos importante, né, a última variável que a gente vai analisar, que pode influenciar no processo, gerando risco ou
prejudicando a operabilidade é a questão da aglomeração de pessoas. A aglomeração de pessoas é um fator de risco de contaminação, porque uma pessoa contaminada, ela está, ao falar, ao tossir, espirrar, ela está expelindo gotículas, né? E essas gotículas podem atingir uma pessoa que está próxima, né? Essas gotículas suspensas, mas principalmente as gotículas mais pesadas, que não ficam suspensas, elas caem, mas elas podem atingir uma distância de 1 metro. Normalmente não chegam a tanto a 1 metro, né? Porque elas são leves demais também para atingir, e também não tem a pressão necessária para atingir 1 metro, mas o padrão de 1 metro de raio por pessoa é um padrão com uma margem de segurança, beleza? Então, quando as recomendações é de manter 1 metro de distância uma pessoa da outra, já há uma margem de segurança. Então, se as pessoas estiverem usando máscaras, mais dificilmente vão atingir 1 metro as gotículas contaminadas, beleza? Então aqui eu coloquei uma pessoa por pi metros quadrados, que significa uma pessoa por metro de raio, beleza? Uma distância de 1 metro uma pessoa da outra. Agora vamos analisar aqui como palavra-chave quando essa aglomeração de pessoas está alta, quando há a variação desse componente aqui está alta, para mais alta do que uma pessoa por metro quadrado. Vamos supor que está um distanciamento menor que 1 metro de distância uma pessoa da outra nesse ambiente. Qual que é uma possível causa? Falta de espaço, assim como nessa pequena lousa que eu uso como ferramenta de trabalho, né? Como essa causa aqui. Então tem uma aglomeração de palavras, aglomeração de escritas aqui. Mas pode acontecer uma aglomeração de pessoas nesse ambiente aqui de pré-atendimento hospitalar por falta de espaço também, né? Outros fatores podem influenciar nessa aglomeração de pessoas, como sinalização, mas por falta de espaço na própria lousa eu também não coloquei aqui. O importante, né, é entender o exemplo aqui, a aplicação da técnica. Muito bem, agora na categoria consequência, caso haja uma alta aglomeração de pessoas, uma concentração de pessoas, há um maior potencial de transmissão, conforme eu expliquei aqui no começo aqui do componente da variável número 3. E por último, né, qual que seria uma proposta de medida de controle? Fazer a limitação de acesso, limitação de ocupação. Ó, esse ambiente aqui, ele cabe tantas pessoas, mas vai ser ocupado apenas ter capacidade de ocupação de X pessoas, mas em função, né, de se evitar a aglomeração de pessoas, né, em função de se evitar essa variação aqui, vai haver uma limitação em, sei lá, 30%, 40% dessa capacidade de ocupação para evitar, né, justamente a aglomeração e facilitar o distanciamento entre as pessoas, mas também a sinalização muito importante como uma medida complementar. Tudo extenso, né, com muitas informações, mas é uma técnica muito útil, né? Vocês puderam ver para fazer essa análise de variabilidades do processo. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, curta, compartilha. Se você quiser ajudar o canal, se inscreva. Muito obrigado pela atenção de vocês. E é isso aí, até a próxima videoaula, pessoal. Valeu!